dermatoses eczematosas. E para a gente entender o que é um eczema, né? É o mesmo de dermatite. Então, é uma lesão cutânea inflamatória, geralmente eritematosa e pruriginosa. Essa é a definição básica do que é um eczema, mas a gente vai ter várias variantes que nós vamos falar de algumas delas aqui durante a aula, tá? Existem muitos tipos de eczema e eu peguei aqui aqueles que são mais comuns, que vocês vão acabar vendo mais na prática clínica de vocês. Vamos começar com o caso clínico. Dona Armelinda, 56 anos, casada, do lar, vem até o ambulatório de dermatologia queixando-se de prurido intenso em mãos há 2 semanas. Essa é a mão da Dona Armelinda. Quero que vocês descrevam a lesão elementar e questionem outros dados que vocês julgam necessários para que a gente possa chegar ao diagnóstico dela. Não sabe descrever? Alguém pode descrever pra gente essa lesão? Pode chutar. Às vezes você vai chutar e descrever certo, às vezes vai chutar e descrever errado, mas aí eu corrijo. Bora lá? Meninos, dessa mesa. Descrevam, por favor. Já aprenderam que você peraí. Vamos lá. Não tem? Pergunta o quê? Não sei se é por causa que não tá vermelho? Ali, ó. Ó, aqui é pele normal. Aqui é parte de lesão. O corpo tá? Tem, não tem? Pronto. Então, irregular. Oi? Desidratadas não, porque desidratado seria um diagnóstico, né? Descrição da lesão. Ele falou: lesão descamativa. Segundo ele, levemente eritematosa. O que mais? Quando acontece a úlcera em decorrência de uma bolha, da rotura de uma bolha, qual é o nome que essa ulceração ganha? Exulceração. Então chegou próximo, tá? Perfeito. A gente tem uma lesão de base eritematosa, descamativa, exulcerada, com presença, com pele xerótica. Olha aqui toda a mão da nossa paciente. O que é xerosa? Meio seca. Oi? Seca, repuxada. Ressecamento. Uma pele xerótica ao redor. E aqui a gente já vê todas as vesículas exulceradas. Vesículas e bolhas todas já foram exulceradas. Mas provavelmente a lesão começou com vesículas, tá? Essa lesão aqui, essa exulceração maior, me leva a crer que ou essa paciente teve uma formação de bolha nessa região, ou de vesículas que cresceram e coalesceram e se tornaram uma bolha, tá? E o que vocês perguntariam para a Dona Armelinda para poder entender mais sobre a doença? Com que ela trabalha. A Dona Armelinda, como eu citei anteriormente, ela é do lar. Então ela pode estar usando algum produto que seja, 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 que
corrosivo. Não seria sabão de soda caseira. Alguma coisa ácida, muito ácido ou muito alcalino. Ou até mesmo o próprio detergente de lavar louça, tá? Pode causar. Perfeito. Algo mais que vocês queiram perguntar para a dona Ermelinda? E foi algo que eu citei no início. Menino, silêncio, por favor. Algo mais que vocês queiram perguntar para a dona Armelinda que vai ajudar a gente a chegar no diagnóstico? Oi? Se ela tem alergia conhecida, é válido. Mas a dona Armelinda disse que não. Trabalho com químico. Acabaram de falar isso, tá? Por isso que eu falo, não converse enquanto a gente estiver discutindo, só se for pertinente. Se tem algum produto específico, a dona Armelinda, ela lava a roupa na mão com sabão em barra, porque ela prefere, e ela lava a louça, limpa a casa, usa os produtos de casa, ela usa desinfetante, compra no mercado e água sanitária. É sabão de soda caseira ou é sabão? Não, comprado no mercado. Mas ela percebe pior em algum momento com algo que ela manipula. Ela vê. Toda vez que entra em contato com água ou com sabão, ou até mesmo o shampoo que ela lava o cabelo, ela está sentindo ardência no local. Quanto tempo de tempo? Que tem pacientes que têm alergia. Sim. Sim. Você, desculpa. Quanto tempo? Tá. Quanto tempo? Foi falado ali no início do caso. 2 semanas. Mas ainda tem mais coisas que vocês precisam perguntar. Ela tem muito contato com, tipo, se ela passa perfume, Não. alguma coisa que ela borrifa durante a limpeza, um inseticida, é só o sabão lá. Isso, contato. Ela tem alguma história de frente, assim, Não. Tem história familiar? Alguém Não. da família já teve? Não. se foi a primeira vez que aconteceu? Não. Foi a primeira vez. Não tem Ela história. usa alguma coisa de borracha, tipo luva de látex, borracha na mão? Não usa. Algum material metálico na mão com frequência? Só aquilo que a gente se Apenas quando ela usa, posso. Olha, tá chegando aonde eu quero que vocês perguntem. Ela teve algum outro sintoma associado a essa lesão? Sintoma associado ela não teve. Mas ela teve algum outro sintoma? Não. Febre? Teve alguma lesão em outro local? Não. Vocês estão perto. É apenas a região da mão, costa. Só na palma das mãos. Esse método, tá? Dos 2 lados. Esse paciente. Mas poderia estar em um lado só, tá? Isso não é uma característica da doença. A evolução? Perfeito. A evolução. O que você quer saber da evolução? Se ele estava pior antes, estava melhor. Como começou? Qual era a característica? Como começou a lesão? Eu dei essa dica no começo, quando eu falei que eu achava que tinha vesículas e que elas tinham falecido ou que virou uma bolha. Toda vez que a gente vai investigar uma lesão, a gente precisa saber a evolução dela, porque ela não amanheceu dessa forma, tá? E se a história for essa, que ela amanheceu dessa forma, a gente pensa em outras doenças, tá bom? Então, a dona Armelinda falou que começou só com uma coceirinha no local e a pele grossa. E aí essa coceira foi aumentando e começou a formar um monte de bolinha de água na mão. E essas bolinhas iam coçando, e ela levava a unha e coçava. Isso ao longo de 1 semana todinha. De tanto ela coçar, ela acabou rompendo as bolinhas. E aí ela começou a notar que a lesão piorou. Começou a ficar insuportável, entrar em contato com água, com produtos de limpeza, e a pele começou a ficar cada vez mais ressecada. Tem alguma hipótese? Eczema desidróico. Por quê? Porque o eczema desidróico ele é causado geralmente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Desidrótico. Ele é causado nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, e como principal fator tem compactantes, que são as coisas que ela usa, e fator emocional. Então, provavelmente, como ela vinha coçando, às vezes está distraída, igual o bruxismo, você coça sem perceber e acaba arrancando um pedaço da pele. A fricção pode levar à ulceração.
Mas por que você pensou em eczema desidrótico só porque está cometendo o palmo? Na verdade foi. Foi. Das mãos. Alguém sabe outra característica do desidrótico que também é citado dentro dessa história? Oi? O ressecamento, ele está presente dentro dos eczemas, tá? Por quê? Geralmente quem tem eczema, dermatite, inflamação de determinado local da pele, acaba tendo alguma deficiência de barreira, tá? Ou é por conta da composição do manto lipídico, ou é pelo envelhecimento, ou é em decorrência de algum fator genético que acaba tendo essa deficiência. Então, de maneira geral, as doenças eczematosas, elas estão associadas à xerose, tá? Mas tem uma característica da lesão alimentar que é muito característica do eczema desidrótico. Elas são vesiculosas? As vesículas, tá? As vesículas, elas são características do desidrótico. Pode estar presente outros tipos de eczema? Sim, mas quando você vê lesão em plantas, lesão em palmas, com vesículas, ou então até mesmo nos dedos, tá? Você já vê que é um eczema desidrótico. Então, vamos falar de novo da nossa velha amiga, a dermatite seborreica, que a gente já falou na semana passada, mas aqui a gente vai trazer uma abordagem diferente. Na semana passada, nós trouxemos ela como um diagnóstico diferencial com as outras erupções papulo-escamosas, né? Aqui, ela está no lugarzinho dela, que é como um eczema. Então, a dermatite seborreica é um eczema muito comum, que costuma ser leve, crônico, geralmente limitado àquelas regiões da pele que tem uma produção maior de sebo e as grandes dobras do corpo. Nesse caso é mais comum nas crianças, tá? Nos bebês. A dermatite seborreica que acomete áreas de dobras. A forma infantil e a adulta são bem diferentes, sendo que a infantil costuma ser autolimitada e restrita aos 3 primeiros meses de vida. Já a forma adulta, ela é crônica, costuma ter aí picos entre a 4ª e a 6ª década de vida, embora na prática eu vejo muita dermatite seborreica em jovens adultos, tá? Então, 20 e poucos anos, época de faculdade, geralmente é quando a gente acaba vendo no consultório mais a exacerbação da dermatite seborreica. E a dermatite seborreica no adulto, ela é o tipo mais comum de eczema. Então, de todos os eczemas, o que a gente mais encontra é a dermatite seborreica, tá? A patogênese, a gente tem a malacésia, que é um funguinho, que já faz parte da flora normal da nossa pele. Em algumas circunstâncias, ela se comporta como um patógeno oportunista. E a gente não pode afirmar que quanto mais malacésia naquela pessoa, maior a gravidade da dermatite seborreica. Por quê? Foram feitos estudos em que isolavam a quantidade de malacésia que tinha ali naquela região de lesão e em outras áreas do corpo. E era a mesma quantidade, tá? Em outras áreas daquele local. Então, por exemplo, eu isolei a quantidade de malacésia aqui na região malar anterior, que era onde o meu paciente estava tendo lesão. Ao mesmo tempo, isolei aqui na região mandibular, que não costuma ter lesão de malacésia, por conta da dermatite seborreica. Era a mesma quantidade, era muito similar. Então a gente não tem como afirmar que é a quantidade, tá, de malacésia fúlvea. Mas sabemos que ela se comporta como um patógeno oportunista por algum motivo. Dentre essas hipóteses, né, a gente acredita que seja em decorrência da composição do sebo. Então a gente vê que pacientes que têm dislipidemia costumam ter dermatite seborreica também, tá? Os pacientes que são gravemente imunodeficientes por conta do HIV, com dermatite seborreica, também não tem mais malacésia do que aqueles pacientes infectados pelo HIV sem dermatite seborreica. Então isso também reforça que não é a quantidade de fungo, e sim outros fatores. Provavelmente fatores imunológicos associados à qualidade do sebo, tá? Ou composição do sebo. Então, o número de leveduras ele cai
quando a gente faz o uso de antimicóticos, que é um tratamento para a doença, e depois de um tempo normaliza a quantidade de leveduras. E é nesse momento que a gente pode ter uma reincidência da doença naquele mesmo paciente, tá? Ela acontece, como eu já falei, principalmente nas áreas de glândula sebácea. Em crianças, a produção de sebo começa poucas semanas após o nascimento, tá? Então é quando a gente começa a ver a dermatite seborreica da criança. E a forma adulta da dermatite seborreica não se desenvolve antes da puberdade. Isso mostra também que os andrógenos, eles têm um papel importante na ativação das glândulas sebáceas, tá? Então esse é um dado importante da dermatite seborreica. Dificilmente você vai ver em crianças pré-puberdade, tá bom? A quantidade de sebo também não parece ser um fator de risco decisivo, isso porque a gente tem pacientes que podem ter uma pele muito oleosa, que produzem muito sebo e não desenvolvem a dermatite seborreica, enquanto outros podem não ter a pele tão oleosa assim e desenvolvem a doença, o que também fortalece a hipótese de que seja em decorrência da composição dos lipídios que estão ali na barreira cutânea, tá? E como eu falei, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia são pontos-chave para a dermatite seborreica. Das manifestações clínicas, a gente costuma ter manchas bem delimitadas, nem sempre. Se for muito leve, as manchas não serão tão bem delimitadas. A gente vai ver, inclusive, um leve eritema com uma leve descamação furfurácea, tá? Nos casos mais pronunciados, aí sim, a gente vai ter uma lesão bem delimitada, às vezes com até placas aderidas. A cor pode variar para o rosa amarelado também, ou para o vermelho escuro, ou para o acastanhado, depende de paciente para paciente. As escamas são parecidas com flocos. Em alguns momentos parece até uma descamação gordurosa, como é o caso dessa imagem aqui que eu coloquei para vocês, tá? E as vesículas e crostas, aquelas crostas bem aderidas, são raras, mas elas podem acontecer se a gente tiver uma inflamação muito intensa, tá? O desconforto que o paciente sente, ele costuma ser de leve a moderado. É uma coceirinha, mas não é uma coceira tão intensa como de alguns tipos de eczema, como por exemplo o eczema desidrótico, que às vezes o paciente não consegue nem dormir de prurido. A gente precisa saber diferenciar o que é dermatite seborreica, que é nessa imagem aqui, que tem o eritema, que tem as crostas, e o que é caspa, tá bom? A caspa, ela é uma descamação difusa, pode ser leve e moderada, mas ela não vai ter eritema por baixo, tá bom? A dermatite seborreica já tem o eritema por baixo. Então é aí que a gente vai diferenciar quando que a gente vai falar para o paciente que é somente uma caspa e que a gente pode tratar de forma sem o uso de antimicóticos. A caspa a gente faz uso somente de cosméticos queratolíticos. Então são aqueles shampoos anti-caspa que vão ter ácido salicílico e o paciente vai lavar o couro cabeludo, o ácido salicílico vai ajudar essas escamas a se desprenderem do couro cabeludo e pronto, vai melhorar a descamação. A dermatite seborreica não, porque a gente precisa também controlar a malacésia. Porque nesse caso, quando o paciente já desenvolveu a doença, quando a gente reduz a população de malacésia, a gente tem uma melhora do quadro clínico, tá? Oi? Posso. Posso bastante. Oi? Vai ser por conta da malacésia, mas não é dermatite seborreica. Entendeu? A dermatite seborreica, ela ganha esse diagnóstico quando tem o eritema embaixo, tá? Olha aqui como elas são bem diferentes, né? Aqui, essa dermatite seborreica tá tão feia que até parece uma psoríase de couro cabeludo, né? Não lembra? Pois é. Quando vem caso assim, muito exacerbado, com a escama muito aderida, aqui a escama tá amarela. Então me fala a favor de dermatite seborreica. Mas quando a escama tá branca,
fala muito a favor de psoríase. Aí é nesses casos que eu trato dermatite seborreica, se não tiver melhora, aí eu falo, não, isso aqui não é dermatite seborreica, isso daqui é psoríase, daí tem que denunciar para poder confirmar o diagnóstico. Professora, no tratamento, eu tinha notado que seria o shampoo, que são de perolato zinco, e se for em face, eu poderia usar pomada antifúngica. Tomar antifúngico não seria uma boa ideia? Existem artigos que trazem sim o antifúngico via oral, mas não é necessário. Responde muito bem a terapia tópica, tá? Agora, existem casos que são refratários, tá, gente? E o paciente não responde de jeito nenhum. Nesses casos, a gente tenta sim antifúngico oral e a gente pode tentar até isotretinoína, que é o Paputam, tá? Que tem melhora também. Mas são casos bem mais graves. É aquele tipo de paciente que fica 3, 4 meses com você no consultório, retorna, não tem resposta ao tratamento e aí a gente precisa usar a terapia off-label, porque isso já é off-label. Pode falar. As pessoas que têm casca, emoção, deixam mais verdinha, como poder diferenciar o vermelho? Se tem eritema, se está coçando, é dermatite seborreica. Dermatite seborreica, tá bom? A caspa, só ela, não costuma ter prurido, tá? Coçou, você olhou o couro cabeludo, viu o eritema? Dermatite seborreica. Porque eu tenho a descamação associada ao eritema, tá? Ela costuma ser simétrica na face da dermatite seborreica, tá? Ela afeta a região frontal, entre as sobrancelhas. Isso é uma coisa muito legal. Às vezes você vai estar com um paciente no consultório e você vai ficar, nossa, esse eritema tão pronunciado. Ele é por conta de uma rosácea, porque as doenças são muito parecidas e elas inclusive podem estar associadas. É por conta de uma rosácea ou uma dermatite seborreica. A gente passa a unha entre os supercílios. Se acontece a descamação, dermatite seborreica, tá bom? E é muito comum esse tipo de paciente achar que tem pele seca. Então, nossa, minha pele descama, meu rosto é muito seco. Não é que o rosto é seco, é porque ele está com a doença. A partir do momento que a gente inicia os azóis tópicos, ele melhora, tá? Melhora a descamação também. Tratamento, vamos lá. A primeira linha são os azóis tópicos, tá? Então, você toca no azol. Shampoo ou creme, tá bom? Pomadinha. Creme dermatológico. O shampoo, eu gosto de tratar com shampoo do couro cabeludo. A gente faz o uso cerca de 2 a 3 vezes na semana, deixa de 10 minutinhos e também passa o shampoo no rosto. Já é o suficiente para poder melhorar as lesões de face, tá? Não costuma ser nem necessário que a gente aplique o creme em face. Essas lesões que a dermatite causa, pode causar alopecia? Na dermatite seborreica não, tá? Dermatite seborreica não causa alopecia, tá bom? Outras doenças inflamatórias do couro cabeludo podem causar sim. A gente vai falar inclusive de uma delas no final da aula, tá bom? Como eu tinha falado na outra aula, ciclopiroxcolamina também, shampoo que é excelente, tem ação antifúngica, anti-inflamatória. Uma aluna me perguntou quando que eu vou escolher o cetoconazol ou a ciclopirox. O cetoconazol é a primeira linha, então ele deveria ser a primeira escolha. Mas, para aquele paciente que, exemplo, no meu consultório particular, são pessoas que têm condições de pagar um pouco mais para ter uma cosmética um pouco mais agradável. Então eu prescrevo o shampoo de ciclopirox porque ele resseca um pouco menos o couro cabeludo, o cabelo, a haste capilar, e ele é mais agradável. O shampoo de cetoconazol deixa o cabelo meio dura. Então, e os dois fazem o mesmo efeito, tá? A resposta costuma ser a mesma. Então, eu gosto do ciclopirox, gosto bastante. Mas SUS tem cetoconazol, que resolve muito bem, que eu gosto bastante também. Se a gente não mantiver aquele shampoo lá no banheiro para lavar pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 3 semanas, a pessoa vai ter recidiva da doença, tá? Então precisa orientar, olha, você vai usar aqui durante 2 semanas dessa forma que eu te prescrevi e depois vai manter o shampoo no banheiro para lavar pelo menos uma vez por mês. Porque assim vai mantendo controlada a população de malacésia e a gente evita que tenha recidiva da doença, tá bom? E uma coisa interessante, gente, é que no couro cabeludo a gente tem o dobro de malacésia em comparação ao rosto, tá? O dobro de leveduras. Então isso é importante também, porque se eu controlo a população no couro cabeludo e no rosto, mais difícil de eu ter a doença.
E, claro, aquelas orientações de lavar couro cabeludo com frequência, não dormir de cabelo molhado, não prender o cabelo com ele molhado, não fazer coque, touca, tudo isso. Suor também. Deixa umedecido quando vocês estão com o cabelo preso, estou na academia. Vou passar o resto do dia com o mesmo rabinho de cavalo que eu fiz para ir malhar. Você está mantendo um ambiente muito favorável para a proliferação da melacésia, tá? Sim. E a gente pode fazer o uso também de corticoides tópicos para diminuir a inflamação, tá? Os emolientes, que são os hidratantes, eles são importantes para a gente auxiliar a pele na recuperação da barriga. Então, eles formam ali um filme, fornecem um ambiente propício para que a gente tenha uma restauração da barriga. Dermatite seborreica infantil, ela costuma ser autolimitada, né? Mas a gente não precisa deixar a criança sofrendo durante 3 meses, mesmo porque existe o risco de fazer ectodermia no bebê. Vocês lembram daquela foto que eu mostrei na aula passada, né? Do bebezinho cheio de vermelhidão nas dobras. Então, a gente vai tratar, geralmente, creme de cetoconazol, tá? Nos casos mais extensos. E, às vezes, pode ser necessário o uso de corticoide de baixa potência. Na grande maioria das vezes, não vai ser necessário entrar em terapia medicamentosa. Só manter os banhos, a higienização do local e hidratação da pele, a gente já vai conseguir resolver o problema no RN. No RN e até 3 meses de idade. Próximo eczema, o eczema ciatótico, que também é chamado de dermatite de inverno ou dermatite de ressecamento. Então a gente vai ter uma pele seca, áspera, escamosa, inflamada, com fissuras, que se assemelha aqui a um leito de rio seco. Parece o rio que secou, ficou com a terra toda rachada? Igualzinho, né? Olha, quando a gente vê o aspecto do paciente, fica meio tigrado, parece umas estriazinhas de longe, né? Então, os locais de predileção do acometimento desse eczema são região pré-tibial, flanco inferior e linha axilar posterior. Geralmente está associado ao envelhecimento, à xerose e à baixa umidade relativa do ar e aos banhos frequentes. Toda vez que eu tomo um banho, principalmente em uso de sabonete, eu removo parte do meu manto lipídico. Depende do sabonete, tem uns que removem mais, outros que removem menos. Os glicerinados, por exemplo, removem menos. O Sindet remove menos ainda em relação ao glicerinado. E o sabão comum, ele remove muito da barreira cutânea, porque a função dele é limpar mesmo de forma abrasiva, tá? Então, a gente tem os lipídios na superfície cutânea, formando barreira. A gente lava com sabonete, e o sabonete vai para tirar a gordura. Ele tira o sebo e tira também parte do nosso manto lipídico. Então, por isso, a gente acaba tendo essa perda da função de barreira da pele. Então, a gente acaba tendo perda de água para o ambiente, tá? E isso leva a xerose cutânea. A pele seca, ela pode resultar de causas exógenas ou endógenas. Como eu falei, clima seco, baixa umidade do ar, exposição excessiva à água, sabonetes, surfactantes, marasmo e desnutrição, que também são fatores importantes, insuficiência renal e hemodiálise, e condições hereditárias, como, por exemplo, a ictiose vulgar e a dermatite atópica. Ictiose vulgar é uma doença que causa ressecamento da pele também, que parece bastante com o eczema esteatótico, tá? Existem crianças que nascem com ictiose no corpo todo, então é a mesma lesão. Cadê? Essa lesão aqui, que é do eczema esteatótico, bem de perto, a criança nasce todinha, tá? Desde a cabeça, pálpebras, toda, o corpo todo. Mas ela pode ser adquirida, inclusive para neoplásica. Isso é importante. Então, você vê um adulto que começou a ficar dessa forma, faz diagnóstico diferencial com ictiose, tá? Que pode ser para neoplásica. Todo mundo já viu uma vozinha com o braço assim, não viu? Não é? Tem diagnóstico. Eczema esteatótico. Precisa cuidar dessa pele, porque senão a chance da gente ter infecção oportunista é muito grande. Olha o tanto de porta de entrada que tem para infecção secundária.
Se essa vozinha sente uma coceirinha, ela dá uma coçadinha, geralmente elas não fazem isso porque elas sabem que a pele é muito fininha, qualquer coisinha já rasga, já fissura, né? Mas se der uma batida, uma coçadinha, já vai abrir ainda mais uma porta de entrada, pode sangrar, então é uma pele realmente muito sensível. A causa mais comum da xerose é o envelhecimento. E a gente precisa ficar muito atentos, porque se eu tenho uma eczema esteatótica, eu trato. Oi? Já. Se eu tenho um eczema esteatótico, olha, ele também é chamado de eczema craquelento. Se eu tenho um eczema esteatótico, ele é generalizado no corpo todo. Tratei, não melhorou, eu preciso pensar em uma lesão paraneoplásica, tá? O eczema esteatótico pode estar relacionado com linfoma sistêmico, tá bom? Então, as manifestações dermatológicas, nem sempre elas vão ser primárias, elas podem ser secundárias. E esse é um desses casos. Professora, a xerose é uma consequência ou ela também é a mesma coisa? Não, a xerose é a pele ressecada, tá? A xerose é a causa mais comum da xerose é o envelhecimento, que é um fator endógeno, mas existem fatores exógenos que são anteriores à anterior, tá? Então, a xerose da pele envelhecida, ela não é causada por conta da deficiência da produção de sebo, mas acontece toda uma disfunção no extrato córneo. Acontece uma diminuição dos lipídios intercelulares, com uma deficiência de todos os principais lipídios do extrato córneo e alteração entre a proporção de ácidos graxos e ceramidas, que são substâncias que compõem a barreira da pele. Então, se eu tenho uma disfunção na produção dessas estruturas que vão compor a barreira da minha pele, eu acabo não tendo uma barreira eficaz. Consequentemente, tenho uma maior perda de água transcutânea para o meio. E, como eu falei, essas alterações causam uma deficiência na reparação da barreira cutânea e, consequentemente, a pele fica exposta aos problemas de barreira. Então, a pele fica mais sensível. Se ela não tem a barreira impedindo que agentes químicos do meio externo adentrem a pele, é uma pele que vai se irritar, que vai arder mais com contato com qualquer agente químico ambiental. A capacidade da camada córnea de se ligar à água, ela acaba sendo reduzida devido à diminuição da síntese do fator natural de umidificação que tem na pele, mas que com o envelhecimento ele acaba sendo diminuído. E esse fator natural de umidificação, que contém ureia e produtos de degradação da filagrina, acabam ficando reduzidos, então isso piora a minha barriga. O extrato córneo acaba ressecando, perde elasticidade, forma fissuras e vão tornar a superfície da pele opaca e áspera, como a gente viu naquela foto. Se for suave esse ressecamento cutâneo, ele vai ser assintomático. Mas se for mais grave, a pele vai ter uma sensação de coceira e uma sensação de picadas. Os pacientes eles falam que a pele pinica. E a inflamação acaba sendo aumentada pela liberação das citocinas pró-inflamatórias secundárias a essa perturbação da barreira cutânea. Então, tudo aquilo que entra em contato com a pele, que não é mais isolado pela barreira cutânea, porque ela já não está mais íntegra, acaba desencadeando um processo inflamatório. Então, a gente também vem fazendo coçadura, porque acaba coçando pela liberação de citocina, liberação de histamina. Então, a gente acaba tendo uma cascata irritante que acaba sensibilizando essa pele. Esse tipo de paciente tem intolerância até mesmo aos tratamentos tópicos, às vezes ao sabonete que vai tomar banho. Não pode passar perfume porque é espirrar o perfume e ele começa a ter esse fluido. Como que ele começa?
o eczema esteatótico geralmente começa na região anterior da perna e depois ele pode se espalhar para as coxas, vindo para as extremidades proximais do tronco, mas acaba poupando o rosto e pescoço. A gente não vê eczema esteatótico em rosto e pescoço, tá? Palmas e plantas também a gente não vê. Se vocês virem, desconfiem, pois provavelmente não se trata de um eczema esteatótico, provavelmente a gente está diante de uma ictiose, por exemplo, se for um adulto adquirida. Então faz diagnóstico diferenciado. Ele se desenvolve devagar ao longo de muitos anos. A xerose se desenvolve devagar ao longo de muitos anos, só que o eczema esteatótico ele é mais agudo, tá? Então a pele está seca, seca, seca e de repente aparece o eczema esteatótico, que são aquelas lesões que a gente viu craqueladas. Nos estágios mais graves, a gente vai ter um eritema bem pronunciado, pode ficar até escurecido. Podemos ter exudação, porque tivemos lesão na barreira. Então a gente pode ter uma infecção secundária, ou então essa exudação ser pelo próprio processo inflamatório intenso. Podemos ter crostas e muitas escoriações. Vesiculação e liquinificação, eu já vou falar de liquinificação no final da aula, tá? Que a liquinificação é quando a pele fica mais grossa, e vesiculação é quando a gente tem a formação daquelas bolhas de até 1 centímetro, tá? Não é comum do eczema esteatótico, mas quando a gente tem a associação do eczema esteatótico a uma dermatite de contato, ou então uma dermatite irritativa por qualquer que seja aquele fator, aí a gente pode ter sim vesiculação. Tratamento, geralmente a gente faz o uso do no caso da vesiculação, que você falou, a associação com a dermatite de contato, isso vai ter hipercontração? Não. O eczema ele já causa prurigo, né? A xerose ela já causa prurigo. Então, se eu tenho contato com determinada, digamos que seja na canela, tá? Que é a região mais comum da gente ter eczema esteatótico. Então, é um idoso que está na varanda enquanto a esposa está limpando a varanda e espirra água com água sanitária com desinfetante nessa região onde ele já tem um incêndio. Então, eu já tenho um eczema esteatótico associado a uma dermatite irritativa de contato. Nesse caso, pode acontecer de formar vesícula, tá? Eu tenho 2 doenças associadas fazendo infiltrado inflamatório. Beleza? Tratamento, corticosteroides para a gente reduzir essa inflamação e uso de hidratantes que sejam unguentos. Unguentos são aqueles hidratantes mais melados, tá? A gente acaba fazendo um filme em cima da pele, principalmente quando a gente tem vaselina sólida, que a vaselina sólida é inerte, então ela não é absorvida pela pele, ela fica somente ali na superfície e impede que a gente perca água para o meio externo e ela também não coloniza e nem é absorvida pela pele, ou seja, ela não vai se tornar um agente irritativo para a pele. Eu gosto muito da vaselina para esses pacientes de dermatite. Nós temos também no mercado outros hidratantes que são para peles sensíveis. O Midita aí, que é uma marca que, assim, de todas as que eu tenho experiência, é a mais bacana, é a que menos sensibiliza. Porque às vezes mesmo as marcas que são para eczema, acaba sensibilizando, porque o paciente está com a barreira muito danificada. Então, se a barreira estiver íntegra, você pode prescrever um hidratante de farmácia, como por exemplo o Midita, que é um creme, que é uma marca própria para eczema. Agora, se a barreira não estiver íntegra, a gente não pode, em hipótese alguma, aplicar cosmético sobre essa pele. Creme é um cosmético, então não vou aplicar. Eu aplico vaselina, porque ela é inerte e não vai colonizar, tá? A gente precisa orientar também a fazer o uso regular daquele hidratante que a gente prescreveu, ou então da vaselina, que ali é citada como petrolato, tá? Ureia nesses pacientes de eczema esteatótico, a gente não vai usar se eles tiverem também deficiência de barreira ou com a pele muito sensível, porque a ureia é muito irritante. Ácido lático também pode ser irritante se a pele estiver mais sensível.
Então, nós evitamos nesse primeiro momento. E a gente também vai dar orientações de banho para esse paciente. Então, o banho, ele é mais rápido, não é um banho demorado. De preferência que não seja com água quente, pode ser com água morna, mas a água quente, quando eu jogo uma panela de água fervendo numa travessa toda engordurada, ela não derrete gordura? Né? Quem não lava a louça não vai saber dessa diferença. Se eu jogo água quente em cima de uma louça engordurada, ela derrete essa gordura. Mesma coisa acontece na nossa pele. Então, se eu entro na água pelando, eu vou derreter minha gordura toda, tá? A gordura do meu manto lipídico vai toda embora. Então, isso favorece que a gente tenha deficiência de barreira. Isso entra nas orientações que a gente vai dar para o nosso paciente. O uso de sabonetes também. Então, o uso de sabonetes, nesses casos de pacientes que têm eczema, ele é indicado somente para as áreas de cheiro, tá? Então, ele não vai lavar canela com sabonete. Esses voos que têm eczema esteatótico adoram usar bucha. Esfrega o pé, esfrega a canela. Não, bucha joga fora, sabonete nas áreas de cheiro e, claro, se sujar. Então, eu pisei no barro, tô com a canela cheia de barro. Claro, você vai usar o sabonete se precisar para poder limpar. Mas não é para ser regra. O hábito de banho desse paciente precisa ser orientado também, tá? No máximo 2 banhos ao dia com sabonete. Se quiser tomar mais, toma sem sabonete. Essas são as orientações para todo paciente que tem eczema, tá bom? Professora, a minha dúvida é... 2 banhos com sabonete. Oi. A minha dúvida é, na dermatite atópica, uma namorada tem bastante, ele quando tem, descama também muito ressecado. Ele usa um sabonete específico para passar nessas áreas onde ele tem irritação. Ele não pode nem usar nem shampoo e nem sabonete comum, tem que usar o específico. Como que eu posso dizer que a dele não é a de ressecamento e a atópica, se ele tem esse ressecamento presente? A dermatite atópica também é uma doença eczematosa. É que ela é tão complexa que a gente vai ter uma aula só de dermatite atópica, para não misturar temas. Mas vamos lá, é bastante coisa dermatite atópica. Mas vamos lá. Primeiro que não é nem indicado que ele passe sabonete de nenhum tipo nessa área, tá? Então, aonde ele tem eczema, não é indicado que se passe sabonete. Somente o corticoide e o emoliente. O eczema asteatótico, ele segue aqueles padrões. Então, geralmente acomete região tibial anterior, pode chegar a coxas, próximo do tronco, região de linha axilar posterior. Essas são as áreas que o eczema asteatótico costuma acometer. Região de dobra não é comum, tá bom? Pode acontecer, mas não é comum. E ele é mais relacionado a climas secos, que não é o nosso caso aqui, tá? Ainda que a gente esteja em época de seca, a gente não tem um clima extremamente seco, tá? E pacientes idosos, ele é muito mais comum em idosos, tá? Eu nunca vi eczema asteatótico em adultos jovens, sempre acima de 55 anos, ou então aqueles pacientes um pouco mais novos, 40 e poucos anos, mas que já são dialíticos, então eles acabam fazendo. Tá? Dermatite atópica cursa com eczema, e o eczema ele é uma lesão elementar que é xerótica e pode ter fissura também, tá bom? Professor, Oi. em regiões frias, o osteotótico ele é mais presente para o frio ou tem a Sim. elevação? Sim. Então seria chamado de eczema de inverno. Tá? Sim. Então vamos lá. Eczema de estase ou dermatite gravitacional ou eczema varicoso. Depois a gente vai ampliar essa fotinho, mas o que acontece? A gente acaba tendo uma hipertensão venosa nos membros inferiores, que está ligada à nossa posição vertical. Então, passo muito tempo em pé, acabo causando hipertensão venosa, se eu assim for predisposta, né? É causada por múltiplos fatores, e um deles é a incompetência valvar nas veias profundas da perna. A hipertensão venosa, ela acaba diminuindo o fluxo naquela microvasculatura dos membros inferiores, que distende os capilares, danifica a permeabilidade da barreira dos capilares e permite a passagem de fluidos e proteínas do plasma para o tecido.
que vai causar um edema. Acontece também o extravasamento dos eritrócitos, que pode acabar formando uma púrpura de estase, que é a púrpura chamada quando a gente tem hipertensão venosa, e depósito de hemosiderina, causado por conta desse extravasamento de eritrócitos para o tecido. Então a gente tem um fluxo de sangue lento que vai induzir a regulação de INCAM1 e VCAM1 no endotélio, expressão de L-selectina nos neutrófilos e ativação dos neutrófilos e macrófilos. É dessa forma que acontece a ativação do sistema imune. Os neutrófilos acabam sendo atraídos e presos dentro das áreas afetadas, principalmente na região supramaleolar medial, que é onde a gente está vendo nessa fotinha. Ó, região supramaleolar medial, tá? A gente vai ter a liberação dos mediadores inflamatórios, radicais livres, proteases por conta dos neutrófilos e inflamação ao redor daqueles capilares. Os íons de ferro livres que são liberados dos depósitos de hemosiderina, eles vão criar também um ciclo pró-inflamatório vicioso e vão aumentar a produção de radicais livres, ou seja, é um ciclo que vai só piorando. Acontece peroxidação lipídica e pela ativação da matriz de metaloproteinases. O desequilíbrio da rede capilar, ele acaba induzindo a fibrose por conta desse processo inflamatório intenso, que vai fazer remodelação dos tecidos e a gente pode acabar tendo a esclerose dérmica. Vocês que rodaram no hospital básico, quiser sair do ar, não? Sim? Chegaram a ver esse tipo de paciente com a perninha assim? Que tinha uma insuficiência venosa crônica e quando você tira a coberta do paciente, você vê que a perna dele está mais escurecida e ele tem essas estrias mais brancas na perna. Alguém já viu? Observem isso quando vocês forem fazer exame físico no paciente de vocês dentro do ambiente hospitalar, tá? Porque esses pacientes, eles são mais comumente encontrados em ambiente hospitalar. Então é por conta disso, porque a gente acaba tendo um processo inflamatório muito intenso, que acaba fazendo fibrose, então essa pele vai ficando atrófica e também pode acontecer da gente ter uma disfunção linfática, a gente acaba tendo uma diminuição dos capilares que vão perfundir essa região da pele e isso, gente, faz essa atrofia branca e favorece o surgimento das úlceras venosas. Então, quando a gente vê lá nos graus de insuficiência venosa que forma a úlcera venosa, a gente tem uma associação muito forte com o eczema de estase, tá? Aqui, casos mais graves, né, que o livro traz. Então, a gente tem o eczema de estase associada às áreas atróficas e à esclerose branca. A gente vai considerar que os pacientes com dermatite de estase, sendo eles com ou sem ulceração, têm níveis plasmáticos elevados de homocisteína. A gente vai dosar, a gente vai solicitar esse exame do paciente. E se ele tem níveis elevados de homocisteína, é um paciente que tem um risco elevado de ter trombose também. Então, o paciente do eczema de estase, ele não é só nosso, ele é acompanhamento conjunto com o vascular, tá? Então, a gente tem a inflamação crônica, a microangiopatia, a microangiopatia, que provavelmente são as responsáveis pela formação da dermatite de estase. A dermatite de estase geralmente acontece na mesma região, que é ali supramaleolar em área medial, onde a gente tem uma microangiopatia mais pronunciada, tá? E os sinais de dermatite, eles costumam aparecer em cima daquelas veias varicosas, por conta de toda essa cascata que eu já expliquei para vocês da patogenia. A inflamação dérmica, ela é conhecida por induzir a disfunção epidérmica, que vai levar ao enfraquecimento de barreira também, já que é um eczema, e os pacientes vão ter um prurido intenso que é manifestado antes de aparecer o eczema de estase, tá? O prurido
ele pode ser causado tanto por conta da congestão daquela região, quanto pela descongestão repetitiva e pela liberação dos mediadores inflamatórios por conta da cascata que a gente já falou. E, claro, a coçadura vai agravando, porque eu vou tendo uma lesão mecânica também de barreira da pele. Então, isso aumenta a liberação de mediadores inflamatórios e aquele ciclo inflamatório que ele já existe por conta da doença é ainda mais agravado pela coçadura. Na dermatite em diastase, as biópsias, elas só mostram as características patológicas da hipertensão venosa. A gente vê capilares dilatados, envoltos pela bainha de fibrina e os depósitos de hemosiderina nas veias. Às vezes elas podem estar trombóticas e a gente vê isso no anatomo patológico também. E nos estágios mais avançados, acontece a fibrose do tecido conjuntivo e esclerose, fazendo aquela pele repuxada e dura. A gente não consegue mais fazer prega cutânea porque já ocorreu o remodelamento. O tratamento principal é a gente tratar a insuficiência venosa, tá? Ou seja, não será o dermato que vai tratar a insuficiência venosa. Por isso que é em conjunto com o cirurgião vascular. O que a gente vai fazer é o que a gente faz para todo paciente com eczema. Nesse caso, o cirurgião vascular vai indicar uso de meios de compressão, mudança de estilo de vida, para fazer exercício, para melhorar a circulação. Pode ser necessário cirurgia, como a cirurgia vascular. E a gente vai entrar com tratamento tópico, corticoide, como já vimos nos outros eczemas, orientações de banho e orientações também de uso de emolientes, sempre seguindo aquela regra. Tem deficiência de barreira, a pele não está íntegra, não vou colocar cosmético. É pele íntegra, ela só está xerótica e avermelhada, posso colocar um creme cosmético, tá? A questão assim, por que não passa vaselina para todo mundo, já que tem tantos benefícios, né? Dela ser inerte e não colonizar. Ela é desagradável. Vocês já viram vaselina sólida, o vazenol? É super desagradável. Você vai sair por aí se melando todo se você passar. Então, para a pessoa ter uma qualidade de vida, poder aderir bem ao tratamento, não ter receio de usar, é sempre melhor que a gente prescreva um hidratante. Porque ele vai acabar secando, ele vai ficar mais agradável, tá? Oi. Em relação ao meio compressivo, pode colocar por cima do... Põe por cima do hidratante. Isso. Passa o hidratante, espera secar um pouquinho e coloca por cima, tá? Oi. Nesse caso, pode usar inibidor da calcineria também? Pode sim. Tá? Em todos os casos de eczema, a gente pode usar inibidores da calcinerina. Eu não gosto muito, assim, eu uso, mas eu não gosto muito para eczema, porque eles têm bastante reação adversa de coçadura também. Então, é muito comum. O paciente que tem eczema, ele acaba não tolerando. Então, eu prefiro entrar com corticoide, tá? A menos que tenha alguma contraindicação, ou então aquela pele já está muito fina, já fez uso de corticoide, não precisa salvar o corticoide, aí eu uso o inibidor da calcinerina, tá? E a Nossa Senhora da foto, qual que é o nome dela? Que a Júlia deu o diagnóstico pra gente. Eczema desidrótico. Olha aqui a mãozinha da criancinha, cheia de eczema. E aqui uma palma também cheia de eczema desidrótico. Essa imagem é muito clássica, tá, gente? A dona Armelinda, que eu trouxe a foto pra vocês, é uma imagem complicada. Ou seja, o eczema avançou tanto que a apresentação dela foi daquela forma. Mas quando a gente pega o diagnóstico precoce, a gente vê dessa maneira, tá? As vesículas firmes, bem pruriginosas, geralmente nas palmas das mãos, mas como vocês veem, pode estar presente no dorso. A gente vê em punho também dos pacientes, nos dedos, porção lateral e medial dos dedos das mãos e dos pés também estão presentes. Nos pés, o paciente que geralmente vem com eczema desidrótico é aquele que fala assim: a esposa estava lavando o quintal, eu pisei descalço. É sempre isso. Ou então falou: não, eu pisei de Havaianas e bateu aqui na lateral o produto, onde bateu ficou assim. É sempre essa história, tá? Então sempre pergunte se entra em contato com algum produto, porque muitas vezes vocês vão encontrar o desencadeante aí e vão poder orientar para o paciente: olha,
foi o produto que causou isso. Quando for entrar em contato, ou usa um sapato fechado, ou usa uma galocha, ou não vai onde está limpando, tá? A associação com a dermatite atópica e a dermatite de contato geralmente existe, tá? Então, eu acabo desenvolvendo a lesão de eczema desidrótico porque eu tenho dermatite irritativa de contato por determinado produto ou porque eu tenho uma dermatite atópica, tá? Não é uma lesão primária. E a gente não tem nenhuma alteração da função das glândulas sudoríparas, porque o nome pode sugerir isso, né? Desidrótico tem alguma coisa a ver com hiperidrose? O nome pode sugerir, não tem. Aliás, vamos chegar lá. A gente não tem alteração nas glândulas sudoríparas, mas quando a gente tem uma melhora de hiperidrose, por exemplo, em pessoas que têm hiperidrose, a gente tem uma melhora também do eczema desidrótico. Por quê? Porque o quê? Quer falar? Não? O suor geralmente contém ureia, que é irritante para a pele. Então, se eu tenho uma melhora do suor, eu acabo amenizando o desenvolvimento da doença se eu tiver sensibilizado a esse agente, a ureia, tá bom? Que pode estar presente no suor. Então, por isso que a gente tem uma melhora. A hiperidrose, ela pode ser um fator agravante em alguns pacientes, tá? Tem muita gente que tem hiperidrose nas mãos e nos pés. Então, a gente acaba tendo que fazer a aplicação de toxina botulínica ou entrar com medicamento via oral para poder suspender essa hiperidrose, tá? E o paciente acaba melhorando. Muitas vezes também o paciente com hiperidrose, ele tende a secar mais as mãos, a fazer uso de produtos, lavar mais as mãos. Então, isso também é um fator que vai piorar o eczema desidrótico desses pacientes com hiperidrose. O eczema desidrótico, ele é uma dermatose eczematosa, tá? Então ele entra dentro da classe de eczema. A gente não pode dizer que é uma entidade nosológica não, independente. Então não é uma doença primária, como eu falei, geralmente ela é associada e é uma manifestação da ADA e da dermatite de contato alérgica ou irritativa. Como eu falei, as vesículas não estão ligadas à função da glândula sudorípara, então esse líquido que fica dentro das vesículas não é aprisionamento de suor, tá? Porque o termo sugere. E a gente tem sempre que lembrar. Você achava isso? Não. E a gente tem sempre que lembrar que se o paciente se queixa de que ele tem sudorese excessiva, a gente precisa tratá-lo, porque senão ele pode não melhorar o eczema desidrótico. O eczema desidrótico é muitas vezes a expressão da dermatite atópica, então a gente vai acabar, às vezes, dando o diagnóstico da DA por conta da manifestação do eczema desidrótico. A intensidade geralmente é baixa a moderada, mas pode ter uma evolução prolongada, recidivante, principalmente se a gente não orientar o nosso paciente de como que ele vai evitar o surgimento das lesões, que seria evitar os desencadeantes, e isso a gente só consegue descobrir qual foi o provável desencadeante fazendo uma boa anamnese. Dermatite de contato alérgica, ela é menos comum como fator desencadeante do eczema desidrótico, mas ela também é um dos fatores que vão desencadear. E as exacerbações, elas também podem ser de período de estresse emocional e exposição a climas quentes e a luz solar, tá? Esses são mais raros, mas pode acontecer também. Eu já vi eczema desidrótico desencadeado por estresse emocional, clima quente nunca vi, luz solar também nunca vi, tá? Aqui, olha, é a manifestação nas solas. Olha que interessante. No pé não tem tanta cara de eczema desidrótico, né? Na mão, a lesão ela é mais distinguível. No pé a gente fica meio assim, nossa, isso é eczema desidrótico? Mas aí você coletando a história, sabe?